Bom Dia Araxá. Começa agora o programa Bom Dia Prefeito. Muito bom dia, Araxá. Estamos dando início à primeira edição da temporada 2020 do programa Bom Dia Prefeito. Hoje é sexta-feira, 6 de março. Prefeito Araceli, muito bom dia. Alexandre, bom dia. É com satisfação enorme que nós estamos aqui voltando a ter esse contato com a população de Araxá. Eu fico muito feliz de estar aqui justamente nas dependências desse belo estúdio do Alain. É isso que mostra que realmente as coisas melhoram em Araxá em todos os sentidos. E estar aqui ao lado da Regina, que está aqui conosco, do Toninho Aguiar, ao lado do Alexandre, da Viviane, do Fabrício, do Marcelinho, enfim, ao lado da população toda, falando de Araxá, falando da grande paixão da nossa vida, que é a cidade de Araxá, que é a população de Araxá. Portanto, é com essa satisfação que nós estamos aqui nesse momento, reiniciando, não é isso, os trabalhos paralisados no ano passado e entrando já na abertura do último ano do nosso mandato. Então é com essa tranquilidade que nós estamos aqui para trazer o nosso abraço ao Araxá. Pois é, prefeito, e iniciando, né, esse novo ano, iniciando essa nova caminhada, a gente pode já até perceber no convívio com a comunidade, com a população, que Araxá vive, nesse começo do ano, um momento bom, um momento especial, apesar das dificuldades que são inerentes desse período do ano, né, prefeito? Olha, Alexandre, interessante que as minhas primeiras palavras são de agradecimento ao Araxá, porque realmente Araxá vive um momento extraordinário e eu vou dizer por quê. Não que a gente torça para que as outras cidades não consigam aquilo que nós estamos conseguindo, mas é para aplaudir os moradores de Araxá, a população de Araxá, por tudo aquilo que está sendo feito na nossa cidade. Por todo lado onde nós vamos, com as pessoas que conhecem a cidade, com as pessoas que vivem o momento atual que nós estamos vivendo, a nível nacional, a nível estadual, a nível de outros municípios até maiores do que Araxá, estão realmente falando bem da nossa cidade, perguntando o que é que está acontecendo na sua cidade, que as coisas lá são diferentes, usam até aquela expressão que é um ponto fora da curva. Não é, na verdade, nós estamos aqui para agradecer a população. Aqui nós estamos realizando um trabalho conjunto, um trabalho solidário, um trabalho de determinação, de busca de resultados, um trabalho onde os obstáculos passam a ser desafios para o nosso crescimento. Então, acho que aí talvez esteja o grande segredo de Araxá. Não é que Araxá esteja arrecadando mais, Araxá está arrecadando e está empregando, às vezes, em melhores condições. Araxá está despertando um sentimento que às vezes está um tanto quanto amortecido a nível de Estado, a nível de país, com um certo desânimo, que infelizmente hoje domina grande parte de todos os setores do nosso desenvolvimento e daqueles que trabalham também. Em Araxá as coisas acontecem em sentido contrário. Aqui nós queremos trabalhar, aqui nós queremos realmente transformar a realidade desta cidade em favor da nossa população. Então, as minhas primeiras palavras são de agradecimento. Posso dizer a toda a população que nos ouve nesse momento, nós podemos ter falhas e temos falhas, nós temos realmente determinadas situações que nós somos, às vezes, desafiados para enfrentá-las e enfrentamos. Eu acho que o que faz realmente a diferença é o enfrentamento das dificuldades e não participar das delícias da facilidade. Então, acho que nós temos que enfrentar e estamos fazendo isso. Então, meu abraço, assim, muito sincero à população de Araxá. Os agradecimentos não do prefeito, mas do participante ao lado da população desse processo que nos orgulha muito, que é o crescimento da nossa cidade. O senhor falou, né, prefeito, de desafios, né, que a administração vem vencendo ao longo dos últimos anos. E agora, 2020, é um período exatamente de transição, né, e onde esses desafios continuam ao longo de todo esse ano.
Eu entendo, Alexandre, que o desafio é que realmente marca o caminho do futuro. O desafio é a provação que se faz ao homem. O desafio realmente é a convocação que se faz a todas as classes para se juntarem na busca do desenvolvimento e do progresso. Então, dentro daquele ditado que ninguém é bom sozinho, feliz da cidade que consegue congregar o maior número possível de pessoas dispostas a mudar a realidade em que nós estamos vivendo. Realmente o país passa por um momento difícil, de descrédito, de confrontos, passa por um momento assim em que as pessoas passaram da discussão, muitas vezes para a agressão, passaram de discutir problemas para impingir a descrença, a desavença, até o ódio. Então nós passamos em determinados setores por esses momentos. E não é só a nível de Brasil, a nível de Estado também. Nós temos essas deficiências. Para não dizer que na cidade, embora numa dose muito pequena, a gente ainda tem pessoas que não olham a cidade, mas procuram denegrir aqueles que estão olhando para o futuro de Araxá. Mas são coisas normais, são coisas passageiras. Então eu vejo a situação de hoje dentro desse prisma. E lamento que nós vivemos num país que realmente tem um futuro extraordinário, num estado que é um estado riquíssimo, e numa cidade que, graças a Deus, está provando a cada dia a sua capacidade de crescer e a valorização das pessoas que trabalham aqui. Prefeito, com a sua grande experiência no Congresso, como o senhor avalia, então, essa questão da união entre os poderes em nível federal? Olha, são duas situações diferentes. Eu estive 6 mandatos de deputado federal na Câmara. Houve uma época em que a discussão era partidária. E acho que os partidos realmente prejudicaram muito o crescimento do país, porque se lutava não por ideias, mas por interesses, e esses interesses eles eram capitaneados pelos partidos. Hoje, o que nós percebemos na Câmara, já existe uma luta mais de ideias, de proposições. Eu acho que na Câmara se discute hoje mais os problemas da população. E embora às vezes o parlamentar não seja do mesmo grupo do executivo, as ideias realmente elas convergem. Elas somam para o bem da população. Se não fosse assim, seria impossível a convivência do poder executivo, capitaneado pelo presidente Bolsonaro e seu grupo, e o poder legislativo, pela variedade de sentimentos políticos e regionais dos diversos setores representados na Câmara. Mas parece que o sentimento de brasilidade é que está dominando. Está havendo uma luta, às vezes, digamos, um tanto quanto exacerbada, mas na hora de fechar o pacote, as pessoas se unem. Aconteceu isso nas reformas que nós já fizemos, aconteceu isso ontem, a aprovação do orçamento da União. Então aquelas divergências levam a uma convergência, o que demonstra que realmente há uma unidade, apesar das dificuldades encontradas pelos personagens que hoje dominam os nossos poderes, a começar pelo presidente da República, ao Congresso Nacional e ao próprio Judiciário. Mas parece que há convergência. Hoje há uma vontade de acertar. E quando a gente traz essa análise, prefeito, para o município, para Araxá, como está hoje na avaliação do senhor essa relação entre executivo, legislativo e judiciário aqui em Araxá? Olha, eu vou ser bem claro, nós não temos problema nenhum com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com os órgãos que trabalham realmente em consonância conosco. Nós não temos esse problema, até porque nem é função deles, nem é função nossa também, digamos, uma incursão naquilo que é devido à ação do Poder Judiciário. Nós temos algumas divergências com a Câmara Municipal e isso é salutar. Eu não acho que isso seja depreciativo. Eu acho que nós não temos que pensar do mesmo modo que a Câmara, nem a Câmara pensar do mesmo modo que nós. Mas isso não pode nos levar a divergências, às vezes estéreis, a situações, às vezes, degradantes, que denigre muito mais a cidade, muito mais o poder do que a própria pessoa. Eu acho que nós temos que ter realmente as nossas discordâncias em termos de ideias, em termos de proposições,
mas que nos leve ao melhor caminho e que aquilo que for realmente melhor para a cidade é que seja, então, o ponto de convergência tanto do Poder Executivo como do Poder Legislativo. Eu acho que a Câmara representa o povo. Eu pergunto, será que o povo está pensando exatamente como a Câmara está agindo? Eu acho que não. Eu acho que tem essas divergências. Da mesma forma que o Executivo executa aquilo que a população quer, mas será que nós estamos realizando tudo aquilo que a população quer, do jeito que a população quer? Então é necessário que haja diálogo, porque o mandato ele é temporário, o mandato ele tem um prazo de validade. Nós estamos chegando no final do nosso último mandato de prefeito, ele tem um prazo de validade. Então eu acho que talvez a grande ciência do exercício do poder público é o exercício da humildade, de saber aquilo que você pode fazer, que a população quer que você faça, mas quer realmente com convicção, quer realmente por necessidade. Você tem que realmente ouvir, porque você está administrando algo que não é seu, algo que é o trem-bala, que é passageiro. Então nós temos que pensar por esse lado. Fora disso, não tenho divergência nenhuma com qualquer vereador da Câmara, seja de que o partido for. Eu quero apenas que eles saibam que eles são corresponsáveis pela administração da cidade, que a cidade está bem. Então eu acho que nós temos que olhar a cidade como um todo e com a consciência de que ela não nos pertence. Nós somos passageiros e provisórios. Você falou há pouco sobre a importância de congregar, né, prefeito, de se unir em prol do objetivo principal, que é o bem de Araxá. Isso se torna ainda mais relevante nesse momento que se começa já um trabalho visando o futuro de Araxá, né? Eu diria o futuro e diria o presente também. Eu sou muito, digamos, otimista quanto a Araxá, eu sou muito crente quanto às possibilidades de Araxá e vibro muito com as conquistas de Araxá, porque Araxá é a nossa casa, Araxá é a casa dos nossos filhos, Araxá é a casa que nós estamos construindo para o futuro. Então, na verdade, eu acho que Araxá vai bem. Eu acho que nunca Araxá viveu um momento em que se dedicasse tanto à saúde da população, principalmente da população mais periférica, da população mais sem condições, como se vive nesse momento. Os elogios que nós temos ouvido em todos os lugares que nós estamos indo, as mensagens que nós recebemos do tratamento das pessoas que procuram a UPA, o NISA, todos os centros de atendimento de saúde em Araxá, são as melhores possíveis. Isso é muito bom. A saúde é a vida. E nós estamos tratando essa saúde com todo o carinho, com toda a dedicação, com toda a devoção. As pessoas têm a profissional que está do lado, vai atrás da busca de soluções. Então eu acho extraordinário o que se faz na saúde em Araxá. Da mesma forma que eu gostaria de dizer que a educação básica em Araxá é um exemplo para o estado de Minas, e é tão exemplo que ganhou em primeiro lugar dentro do estado de Minas nessa educação básica, né? A educação que é devida à prefeitura, às crianças de Araxá. As nossas escolas são um exemplo hoje. Nós afirmamos no início, queríamos construir as unidades novas que faltavam, porque nós tínhamos pouca condição de atender essas crianças que procuravam as nossas escolas. Hoje nós temos excesso de classes, de professores e de todo o atendimento, a partir do alimentar. Poucas cidades fazem o que nós estamos fazendo na área da educação. Então eu acho que isso é um mérito que a cidade conquistou. Da mesma forma que na segurança em Araxá, que eu acho que é um momento extraordinário, por isso que eu falo que é extraordinário. O nosso esporte especializado nunca viveu dias tão festivos como tem vivido agora. A ação social em Araxá, ela nunca foi tão presente, tanto para os idosos, para as crianças, para todos aqueles que têm qualquer tipo de problema. O social nunca foi tão presente como é agora. A cultura em Araxá transformou a face da cidade. Quando nós adquirimos o prédio do Museu Dona Beija e estamos restaurando aquele museu, é a história de Araxá que nós estamos recontando para aqueles que não a conhecem. E com o Museu Dona Beija, a reforma da Praça da Estação, lá em frente à Escola de Música, que está sendo reformada também, a reforma que nós vamos fazer, estamos esperando o projeto lá da Igreja São Sebastião e vamos fazer as expensas da Prefeitura, é também uma homenagem que nós prestamos ao sentimento religioso e cultural de Araxá. Enfim,
A Fundação Calmon Barreto tem demonstrado realmente com as suas atividades que não deixa morrer aquele sentimento que nós temos a respeito da cultura da nossa cidade. Eu aproveitaria também para dizer o seguinte, que tem prestado um grande serviço à cultura de Araxá, o Teatro Municipal. Eu acho que realmente foi uma grande realização e tem prestado um implemento cultural muito grande à nossa cidade. Quase todas as semanas nós temos eventos ali que realmente vão despertando, não é isso? Esse sentimento cultural não deixa morrer esse sentimento. Nós temos o Parque do Cristo, que eu acho que é um monumento hoje em termos de cultura, em termos de entretenimento. E ao lado nós estamos autorizando a ampliação do Parque do Cristo. Nós vamos duplicar aquele Parque do Cristo. Já está em licitação essa duplicação. Ali em frente à rodoviária, uma praça que muita gente maldiz aquela praça. Eu não tenho que maldizer, pelo contrário. Eu acho uma praça linda e que nós vamos transformá-la realmente num centro assim, espetacular, dedicado aos idosos, dedicado à terceira idade, construindo uma praça que realmente vai ser o lugar de recreação da população mais idosa de Araxá, um ponto de encontro. Ela vai ser transformada realmente na alegria das pessoas mais idosas, em todos os sentidos. Já está em licitação, vai ser licitada. Lá no Santo Antônio também, aquela praça que nós temos, uma praça grande, bonita, toda arborizada, mas abandonada. O projeto já está pronto, nós vamos implantar também lá essa praça. Nós vamos alegrar a cidade. Eu acho que isso realmente é humanizar a cidade. É fazer de uma cidade em crescimento uma cidade que não deixa de ser bonita, que não deixa de ser cativante, que não deixa de falar bem aos sentimentos mais caros que uma pessoa possa ter. Prefeito, o senhor falou em praça em frente à rodoviária. E junto a essa praça, a rodoviária também será reformada? A estação já está na praça, será reformada, se bem que eu acho que no futuro nós temos que mudá-la de lugar já. No futuro já temos que colocar num lugar adequado ao crescimento de Araxá. Porque quando ela foi construída na nossa época, as pessoas diziam que lá naquele local era longe demais, que era uma rodoviária na beira de um córrego. E a gente falava, não é. É uma rodoviária onde vai passar uma avenida, e essa avenida vai contornar toda a cidade, e os córregos serão todos canalizados. E foi o que aconteceu. E hoje a nossa rodoviária, que se não me engano foi de 78 ou 83, não sei, ela já está inadequada, não é isso? Ela tem que ser mudada, transformada. Se nós tivéssemos tempo, a gente já teria feito isso. Prefeito, esse relato me remete a uma divulgação feita pela Folha de São Paulo, através de dados do Datafolha, que destaca Araxá como uma das principais cidades no ranking de eficiência no Brasil. Né? E esses resultados que o senhor apontou mostram exatamente essa eficiência na administração municipal. Como foi possível, prefeito, chegar a esse resultado? Eu digo sempre, não é fruto de milagre nenhum, não. É fruto de trabalho, é fruto de determinação, de comprometimento. Eu fiz uma reunião há pouco tempo com os nossos secretários, com o nosso pessoal de frente, dizendo o seguinte, que o trabalho que se realiza em Araxá não é o trabalho do prefeito, é o trabalho de todos. Nós todos somos responsáveis pela cidade que nós estamos administrando, porque a cidade é a nossa casa. E eu vejo no nosso secretariado uma disponibilidade muito grande. Eu tenho conversado com pessoas que vêm trabalhar em Araxá, que ficam admirados que como os araxaenses gostam de Araxá. Principalmente aqueles que às vezes trabalham num serviço pesado, num serviço duro. Eu tive uma afirmação em Belo Horizonte há poucos dias, que um empresário estava impressionado com a disponibilidade daqueles trabalhadores que estão trabalhando lá na implantação do viaduto da Rua Uberaba, a disposição, a alegria e aquela satisfação de eles estarem fazendo aquele viaduto, com aquela história que se conta, né? Eu não estou construindo uma casa, estou colocando esse tijolo para construir uma catedral. Eles têm esse sentimento. Nós estamos fazendo algo bom para a cidade. Nós estamos transformando a face da cidade, como nós transformamos a cidade quando nós, araxaenses, tiramos os trilhos do centro de Araxá. Nós estávamos criando uma nova Araxá quando canalizamos os córregos de Araxá. Era uma outra cidade que nascia. Então esse sentimento o araxaense tem. Então tudo que nós fazemos, que muitas vezes algumas pessoas, eu dou até razão, criticam, não tenham dúvidas, aqueles que criticam, que 90% está sentindo bem, porque a cidade é que está crescendo, é que está ganhando. Então,
Eu vejo a cidade por esse ângulo. É por isso que esses índices são favoráveis, porque realmente as pessoas trabalham com vontade. E o viaduto vai ser entregue dentro do prazo que foi especificado, prefeito, anteriormente? Olha, eu penso que não. Eu penso um pouco antes. Porque quando nós conversamos com a empresa, ela gostaria de entregá-lo em junho, mais ou menos. E apesar da chuva, ele me disse que talvez entregue em maio, ou seja, um mês antes daquilo que foi acertado. E aproveito a sua pergunta para dizer, é muito bom trabalhar com empresas sérias. É muito bom trabalhar com empresas que gostam daquilo que estão fazendo. Essa empresa, felizmente, tem dado essa demonstração para nós. Tem dado certo e algo que nós adotamos é o seguinte: nós estamos há alguns meses no final do nosso mandato, mas nós fizemos mais ou menos umas 20 contratações de obras que devem encerrar, antes de encerrar o nosso mandato, todas elas pagas, todas elas entregues à população. Por quê? Porque primeiro a empresa tem que receber, segundo ela tem que cumprir o prazo acertado conosco. Caso contrário, será realmente despedida, não é isso, dessa demanda da construção. Então isso tem funcionado bem. As empresas que estão trabalhando conosco estão entregando em dia aquilo que prometeram, estão recebendo em dia. Agora há os atropelos naturais do tempo, principalmente agora que nós estamos vivendo um período atípico, que há mais de 30 anos, dizem, né? Não se chovia tanto a nível de Brasil, e principalmente a nível de Araxá, como choveu agora. E quero aproveitar essa deixa para dizer que nós lamentamos profundamente, nós temos assim uma sensação assim de muita penalização, aquelas famílias que estão morrendo, que estão rolando pelos morros do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Santos, de tantas outras cidades, onde as pessoas constroem as suas casas em locais que não deveriam construir, e depois são vítimas com a sua família toda desse desastre que infelizmente ninguém consegue contornar. Tem acontecido. Hoje mesmo eu estava vendo lá no Guarujá, em São Paulo, a tristeza, né, e como é deprimido para as famílias desenterrar seus mortos nas suas camas, nos seus quartos, debaixo daquelas tempestades e debaixo do rompimento da serra e da mata que levou tudo. E felizmente eu gostaria de dizer, em Araxá as consequências são mínimas. Em Araxá, felizmente, apesar do alto índice de chuvas que nós temos, as consequências são mínimas. Nós não tivemos, graças a Deus, nenhuma consequência fatal, nenhuma situação que nos levasse a essa depressão, que levasse a um constrangimento, a um arrependimento de termos descuidado. Não houve. Se há alguma coisa em Araxá que infelizmente a gente lamenta e tenta debelar contra isso, são determinadas invasões, algumas até propositadas, até direcionadas, que levam essas famílias ao risco desses desabamentos. Isso é perigoso e quando encomendado passa a ser criminoso. Eu lamento esse tipo de coisa e lamento com uma razão muito grande. Nós tivemos a oportunidade de, no passado, entregarmos mais de 5.000 casas em Araxá, em locais seguros. Urciano Lemos e aqueles bairros todos representam uma prova disso. Todos os lotes que nós fizemos foram em locais seguros. Esses locais hoje têm água, têm luz, têm o asfalto, têm a escola, têm a saúde. As famílias vivem ali. Foram terrenos que nós doamos. Nós não doamos um terreno sequer na encosta de qualquer setor perigoso da cidade de Araxá. Nós não fizemos isso. Nós não podemos fazer isso. Quem fez isso fez errado. Quem fez isso, às vezes, pode ter provocado determinadas situações que não deveriam acontecer. Não digo só de Araxá, não. Quando eu vejo que no Rio de Janeiro, em São Paulo está acontecendo isso, Belo Horizonte está acontecendo, Divinópolis está acontecendo, todas as cidades, até Bambuí, inclusive, as coisas acontecem. Infelizmente, em Araxá, as consequências são mínimas e são frutos realmente, às vezes, do excesso que, às vezes, determinados setores não suportam. Prefeito, quando se fala em infraestrutura, investimentos de Araxá nesse setor, a gente remete à questão daqueles investimentos, né, conquistados junto ao governo federal de 45 milhões de reais. Esses recursos já estão sendo liberados, prefeito? Como que está essa situação? Olha, esses recursos têm sido realmente uma pedra do nosso caminho. Vou dizer por quê.
porque eles já estão empenhados em favor da Prefeitura de Araxá. Então, já são de Araxá, 45 milhões. Mas a cada dia, eu não sei se é para protelar o desembolso do governo federal, criam uma situação nova para a liberação desses recursos. Ainda nessa semana foram enviados para Brasília a escritura de 5 metros daquele barranco que desce ali da Ítalo Rossi, no sentido da Igreja do Rosário, faz parte do programa, a duplicação daquela avenida, aquele posto próximo à igreja, antes de chegar na Ítalo Rossi. Nos exigiram agora a escritura do barranco. Tivemos que fazer a escritura do barranco, foi enviado ontem. Escritura em nome da Prefeitura, paga pela Prefeitura, 5 metros ao lado do barranco. Até isso foi exigido. Nós vamos asfaltar com esses recursos 80 e tantas ruas dos nossos bairros, principalmente. E isso foi dividido em 6 lotes. Agora exigir o nome de cada rua desses lotes. Então são situações assim que parecem brincadeira. Mas eu acho que é um modo assim, ruim de se brincar, né? É brincar com a seriedade das pessoas. Espero que isso não aconteça mais e que esses recursos saiam. Mas quero dizer para a população de Araxá que esse recurso já pertence a Araxá. Foi um trabalho do deputado Marerinjas, foi um trabalho decisivo do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que realmente assinou e está cobrando esses recursos e que tem força para tanto. Esses recursos realmente pertencem a Araxá. Eu espero que saia no nosso mandato. Se não sair, vai sair no outro. É uma herança que nós deixamos, se for o caso. Eu espero que não tenha que deixar esse tipo de herança. Mas eu quero tranquilizar a população de Araxá, porque se por acaso atrasar muito esse recurso, nós temos bala na agulha. Nós vamos partir para cumprir aquilo que nós prometemos. Dentro dessa análise, prefeito, da União, do município, o que o senhor teria a dizer também em relação ao atual momento vivido pelo Estado de Minas Gerais? Olha, Alexandre, eu tenho um grande respeito, eu tenho assim, uma grande admiração ao governador Romeu Zema, pela sua coragem, pela sua determinação, pela sua disponibilidade de enfrentar uma situação que ele enfrentou. Um Estado que realmente estava numa situação de penúria, porque há muito tempo que o Estado de Minas está quebrado. Há muito tempo que o Estado de Minas não tem recurso. Todo e qualquer governador que entrasse ali teria que enfrentar esses problemas, porque são problemas antigos que vão se acumulando. Nós, no respeito que nós temos ao governador, principalmente na sua parte empresarial, comprovadamente vitoriosa, nós temos que entender também que lhe faltava um pouco essa experiência política que não se aprende nas escolas, mas se aprende realmente no exercício permanente da vida, não é isso? A política é uma ciência tão melindrosa que às vezes ela tem que ser nativa, ela tem que fazer parte da pessoa. Então esse confronto às vezes é muito difícil de você encontrar o caminho certo. É um grande empresário, tem vontade de acertar, trabalha para acertar, mas às vezes falta essa vivência que se aprende com o tempo. Eu torço muito para que ele dê certo, eu torço muito para que as dificuldades que ele encontrou e que às vezes são impostas a ele também, porque acontece muito isso em política, eu torço para que tudo dê certo. Agora o Estado de Minas vive uma situação de calamidade e que não foi colocada pelo governador atual, não. Ele herdou da mesma forma que ele vai repassar essa herança para alguém depois. Então, essa é a situação do Brasil como um todo. Agora, nós temos que reconhecer seus méritos e reconhecer também as suas dificuldades. E Araxá tem uma boa relação com o governo de Minas, né, prefeito? Muito boa. É um araxaense, o Romeu é um araxaense, uma pessoa afável, uma pessoa simples de se lidar com ela. E fico muito satisfeito, porque hoje o secretário de governo do governador Romeu Zema é amicíssimo nosso, hoje é do mesmo partido nosso, que é o deputado Bilac Pinto, que ficou muitos anos comigo em Brasília. Ele foi convidado pelo governador Romeu Zema para ser o secretário de gabinete, o seu chefe de gabinete, e tem prestado um grande serviço, porque é um grande articulador, é um homem que chama para si as dificuldades do governo, protege realmente o governador, e o governador tem por ele um grande apreço, e ele tem esse mesmo apreço pelo governador. Então, acho que essas coisas, então, aliviam um pouco as dificuldades que realmente o governador deve estar enfrentando. Prefeito, nós já estamos chegando aqui no finalzinho do Bom Dia Prefeito, essa primeira edição do ano de 2020, e eu gostaria que o senhor explicasse para o ouvinte, prefeito, um detalhe, para se tratar de um ano eleitoral,
o trabalho da administração municipal fica modificado de alguma forma? Às vezes algumas interferências, algumas ações da prefeitura sejam tolhidas pelo calendário. Mas como o prefeito não é candidato, eu não sou candidato. Eu quero ver se eu trabalho até no último dia do meu mandato. A grande oportunidade que eu tenho, que Deus me deu realmente de trabalhar pela cidade, de fazer aquilo que eu gosto de fazer, que eu aprendi a fazer, que é realmente levar um pouco daquilo que eu não tive para que Araxá possa ter, eu quero trabalhar. Tanto assim que eu disse no início que nós temos as 20 obras ainda empenhadas e nós vamos concretizá-las. Então, esse período eleitoral realmente ele não nos preocupa. Torço apenas que a gente tenha condições, Alexandre, de escolher um bom candidato, de escolher um candidato que conheça Araxá, que ame Araxá, que vibre por Araxá, que jamais denigre a condição da nossa cidade, que jamais afete as nossas conquistas. Por mais simples que elas sejam, que sejam conquistas de Araxá, eu acho que o estado de Minas, o Brasil admiram muito a cidade de Araxá. Então eu gostaria que aquele que viesse depois de nós tivesse esse sentimento, não é isso? De fazer com que a cidade continuasse a ser aquela cidade que todos os locais onde nós vamos, se as pessoas não conhecem, nos falam o seguinte: eu gostaria de conhecer a sua cidade. E hoje eles estão dizendo: eu gostaria de morar na sua cidade. Então eu gostaria que aqueles que viessem depois de nós pensassem nisso. Vamos manter aquilo de bom que está sendo feito e aquilo que se fez, mas vamos fazer melhor. E para fazer melhor é preciso que se faça sem raiva. É preciso que se faça sem o sentido depreciativo daquilo que foi feito. A cidade é uma obra sempre inacabada. Sempre vai haver alguma coisa para fazer. Quanto mais uma cidade cresce, mais ela chama pelo crescimento. Mais ela quer crescer. Você abriu a roda, então ela vai crescer. Você abriu, digamos, as comportas da cidade, ela vai crescer. Você fez os viadutos, eles vão estender a cidade. Enfim, tudo que você faz é um chamamento ao crescimento. Então eu gostaria que aquele que viesse depois de mim tivesse esse sentimento, tivesse esse conhecimento, tivesse uma turma, um grupo à altura de fazer o que Araxá merece ter. Então, é com muita tranquilidade que eu espero que esse período seja até um período melhor. Porque às vezes as pessoas que atrapalham se preocupam em ir de voto e deixam a prefeitura funcionar. E aí nós vamos fazer muita coisa ainda. E prefeito, diante dessa sua responsabilidade de tantas conquistas, a pergunta que mais é feita na cidade hoje é: quem será o candidato do prefeito? Deus permita que seja o melhor dos candidatos. Que seja o candidato, não do prefeito, mas seja o candidato do sentimento cristão do povo de Araxá. Prefeito, e com o otimismo desse primeiro programa de 2020, a gente agradece a audiência dos nossos ouvintes. A semana que vem estaremos de volta. Olha, eu agradeço também mais uma vez. Desculpem se eu realmente extrapolei um pouco nas minhas considerações sobre Araxá, mas é muito bom a gente falar daquilo que a gente gosta. É muito bom a gente falar daquilo que nos faz bem. Às vezes você passa um dia completamente amargurado, tem uma situação às vezes muito conturbada, que você não pode às vezes estar distribuindo para as pessoas que estão ao seu lado, mas é muito bom quando você tem a oportunidade desse programa de falar a respeito de coisas que te agradam, de coisas que te fazem bem, sabendo que essas mesmas coisas é aquilo que a cidade queria ouvir. O que o prefeito vai dizer nesse momento: vocês vivem na melhor cidade do estado de Minas Gerais. Araxá está vivendo os melhores dias da sua história. E essa história, se Deus quiser, será cada vez maior. Muito obrigado, até a próxima semana. Termina aqui o programa Bom Dia Prefeito. Um abraço e até a próxima semana.